Olá, meu nome é Eliana Teodora da Silva Mozoni, sou estudante do 8º semestre do curso de Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu, período noturno, campus Moca. Esse vídeo faz parte de um projeto de estágio. A orientadora desse estágio é a professora Cíntia Pecchini. Esse projeto é composto por 4 vídeos. No primeiro vídeo, eu falei sobre roda de leitura e recontagem de história. No segundo vídeo, falei sobre linguagem oral e escrita. E hoje falarei com vocês um pouquinho sobre alfabetização e letramento na educação infantil. Irei apresentar um pouco sobre o tema e ao final irei propor 2 atividades simples, porém que são eficazes nesse processo. Mas afinal, qual a diferença de alfabetização e letramento? E há diferença entre as duas? Vamos descobrir? A alfabetização o alfabetizado é todo aquele que sabe ler e escrever, conhece o alfabeto, emite e recebe mensagem. Ou seja, podemos considerar uma pessoa alfabetizada todas as pessoas que conhecem o alfabeto, que sabem ler e escrever, independentemente da sua gramática, se está escrevendo de forma correta ou de forma informal, ou se está escrevendo com erros ortográficos, enfim. A pessoa alfabetizada é aquele que sabe ler, escrever o nome, por exemplo, que consegue emitir e receber uma mensagem, independentemente da forma em que ela é escrita. Já o letramento é um indivíduo que sabe ler e escrever, mas além disso responde adequadamente às demandas sociais da leitura e da escrita, utiliza norma culta. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa quem você é e de tudo que pode ser. Magda Soares. Então, como Magda Soares disse, o letramento ele engloba tudo. Além da pessoa saber ler e escrever, emitir e receber uma mensagem, ela utiliza a norma culta, ela sabe interpretar o que está ao seu redor, o mundo em que vive, ela sabe ler e interpretar diversos títulos de livros, enfim. A pessoa letrada ela tem o conhecimento amplo do mundo em que está, diferente da pessoa alfabetizada, que apenas sabe ler e escrever. Sendo assim, o indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado, pois alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Letrado é aquele que sabe ler, escrever, interpretar, mas que responde adequadamente às demandas da sociedade, voltado ao uso adequado da leitura e da escrita. Ou seja, como já disse anteriormente, o alfabetizado é aquele que sabe ler e escrever. Já o letrado é aquele que tem uma ampla visão e noção de tudo que envolve a leitura e a escrita, além, claro, de utilizar a norma culta. É aquele que sabe interpretar diversos tipos de textos, reportagens, livros, enfim. É aquele que sabe conhecer o mundo. Então, há sim essa diferença. A diferença do alfabetizado para o letrado é que o alfabetizado apenas sabe ler e escrever. E o letrado, ele sabe ler e escrever e detém o conhecimento sobre o mundo utilizando as normas cultas. E qual a importância da alfabetização e letramento na educação infantil? Ela estimula a participação ativa no processo educacional. Uma vez que a alfabetização e o letramento faz parte automaticamente, de forma direta ou indireta, do processo da escrita, do processo da educação, no aprendizagem da criança. E é através delas, tanto da alfabetização quanto do letramento, que o indivíduo vai conseguir se comunicar consigo mesmo, com o outro e com o mundo como um todo. Então, é muito importante
a alfabetização e o letramento, pois ela atua tanto no processo ativo da educação como social e do mundo como um todo. Ela contribui com a formação da leitura e escrita, pois é através deles que a criança aprende a escrever, a ler, a despertar o interesse da leitura por diversos temas, livros. Contribui com a visão do mundo em que está vivendo, daquilo que está acontecendo, do mundo do outro e do mundo como um todo, do qual vivemos. A alfabetização e o letramento devem caminhar juntos, pois, embora sejam processos distintos, os dois estão ligados ao processo de formação escolar do indivíduo, como a escrita, o desenvolvimento de habilidades do uso da leitura e da escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, e de atitudes de caráter prático em relação ao aprendizado, entendendo que a alfabetização e o letramento devem ser tratamento metodológico diferente e, com isso, alcançar o sucesso no ensino-aprendizagem da língua escrita, falada e contextualizada. Ou seja, alfabetização e letramento, eles são processos distintos, possuem significados diferentes, porém, eles estão um atrelado ao outro, ou seja, um está relacionado ao outro. E é muito importante que os dois sejam trabalhados de forma simultâneas. Sabemos que a da dificuldade e o desafio que o professor da educação infantil tem em alfabetizar seus alunos, pois cada aluno tem suas dificuldades, tem as suas habilidades, e sabemos que é muito difícil esse processo de alfabetização e letramento, porém é um processo necessário, de modo que os alunos se formem alunos que são considerados não somente alfabetizados, mas que são aptos ao letramento, que consigam, além de receber e emitir mensagens, eles consigam também se comunicar de forma ortograficamente correta, utilizando a norma culta, que tenha consciência e saiba interpretar a visão do mundo como um todo. Agora, irei abordar sobre as atividades. Irei apresentar para vocês 2 atividades. São atividades simples, porém eficazes. Essas atividades, a aplicação da atividade é extremamente importante, pois o conteúdo em si é importante, mas a prática possibilita aos alunos enxergarem o conteúdo de uma forma diferente. E é o momento que você, professor, você, professora, vai conseguir analisar se seus alunos conseguiram entender o conteúdo. A primeira atividade é montando palavras. Essa atividade é uma atividade simples, porém muito eficaz para se trabalhar a alfabetização. Além de se trabalhar a alfabetização, também é possível fazer uma reflexão sobre a importância do meio ambiente e a importância de se reciclar itens como, por exemplo, o papel higiênico, mostrando que é possível sim dar uma nova finalidade para o mesmo. Para essa atividade, a quantidade de rolos de papel higiênico será de acordo com a quantidade de números de alunos da sua turma. Sendo assim, é muito importante, professor, que você faça uma campanha entre a sua turma, solicitando para que os alunos que puderem e tiverem rolos de papel higiênico em casa, não joguem fora e tragam para a escola. Além de o que irá instigar a conscientização dos mesmos sobre a importância de se reciclar. Após conseguir um número de papéis de rolo de papel higiênico suficiente, você, professor, irá elaborar a atividade. Essa atividade consiste em recortar um pedaço do rolo, encaixar um rolo dentro do outro rolo, escrever de um lado do rolo uma sílaba e de outro lado outra sílaba. Por exemplo, de um lado do rolo você pode escrever fu, do outro lado você pode escrever ba, no qual juntando as duas formará fubá.
uma palavra simples, porém uma maneira prática do aluno entender a atividade. Assim, quando o aluno girar um lado do rolo, as sílabas formarão palavras diferentes a cada girada, mostrando que é possível sim aprender tanto a alfabetização quanto posteriormente o letramento de uma forma simples e eficaz e divertida. Dei o exemplo da palavra fubá, mas outras palavras também podem ser trabalhadas, como faca, bolo. São palavras do dia a dia e isso irá contribuir bastante no aprendizado do aluno, pois palavras simples que fazem parte do seu cotidiano tornam a atividade mais leve e o conteúdo mais fácil de ser compreendido. Agora, irei apresentar uma outra atividade. Essa atividade é um projeto Escreva um Livro. Essa atividade está voltada mais ao letramento, mas também que beneficia tanto a alfabetização quanto ao letramento. Ela consiste no qual cada aluno escreve um livro. Os temas podem ser variáveis de acordo com a experiência de cada aluno. De repente, uma viagem que o aluno fez e ele gostou muito e de repente ele pode usar essa viagem para elaborar o seu próprio livro. De repente, uma férias que ele passou, que ele gostou, o nascimento de um irmão ou de uma irmã, enfim, um momento marcante em sua vida. Deixar o tema livre para que cada aluno possa escrever a sua própria história. Essa atividade desenvolve a autonomia e, ao mesmo tempo, desperta o interesse e a curiosidade do aluno pela leitura, pois quando o aluno escreve algo que ele gosta, sobre o que ele gosta, isso mostra para ele que é possível sim ter um prazer pela leitura e ler sobre aquilo que ele gosta. A elaboração desse livro ficará a critério seu, professor, como o tempo de duração esse trabalho pode ser trabalhado um pouquinho em cada aula, uma vez por semana, enfim, de acordo com a sua disponibilidade de calendário. Pode ter um prazo de 6 meses, 2 meses, de acordo com a realidade da sua turma. E é muito importante, professor, que você o incentive a escrever esse livro, mostrando que ele é capaz, de forma que haja uma transformação dos alunos em autores de suas próprias histórias, de seus próprios livros. Após todo o processo do livro, da construção de cada livro, seria muito interessante que esses livros fossem expostos em alguma exposição da escola, em alguma atividade, algum evento em que envolva a família, como uma reunião de pais, uma festa de encerramento do ano letivo, mostrando para os pais o que os seus filhos produziram ao longo daquele ano, o que os filhos deles aprenderam com um determinado tema chamado alfabetização e letramento, e o quanto eles são capazes. Isso, além de deixar os pais orgulhosos e cientes do que o filho de fato fez na escola, mostra para o aluno o quanto ele é capaz de produzir, de escrever, de chegar até onde ele deseja. Que há muitos alunos que não conhecem, né, aquilo que os dons ocultos, né? E é uma atividade que proporciona a descoberta, inclusive, de novos talentos, de seus próprios dons. Então, é uma atividade ampla, que incentiva tanto a alfabetização quanto o letramento, e trabalha a autonomia de cada criança, desperta o interesse pela leitura, mostra para os pais os resultados obtidos ao longo do ano, ou do semestre, ou do trimestre, e mostra para o aluno o quanto ele é capaz de ir sempre além daquilo que ele imagina. Essa foi a nossa atividade de hoje, o nosso tema de hoje, que foi sobre alfabetização e letramento. Eu espero que você que assistiu até aqui tenha gostado do tema e tenha compreendido que o conteúdo é importante, mas a prática também é. Os dois caminham juntos, assim como a alfabetização e o letramento caminham juntos. Muito obrigada
e até a próxima!